Meus amados amigos, aqui é o pastor Aloísio de Moraes e eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você para a sua vida. Quão bom é termos esses maravilhosos homens de fé, esses profetas do Deus Altíssimo, para nos trazer palavras para a nossa vida, palavras que nos dão fé e esperança. Quão bom é termos estas pessoas abençoando as nossas vidas. Isso me faz lembrar de um episódio bíblico do profeta Eliseu, quando chega na casa dos filhos dos profetas, e a Bíblia nos diz que havia naqueles dias fome, possivelmente devido à seca, havia fome sobre a terra. Por haver fome, não havia recursos, não havia alimento, mas o profeta chega com uma palavra contrária a toda a palavra de desânimo que havia, uma palavra de ânimo e de fé, dizendo: saiam e busquem comida. Em outras maneiras de falar, há comida. Dizem que não há, mas o profeta diz: há. Tragam comida e façamos um cozido. Eles saíram e trouxeram, mas alguém, por desconhecimento, por ignorância ou por ingenuidade que seja, trouxe algo indevido, trouxe veneno e colocou no cozido. Glórias a Deus também por aqueles que têm conhecimento e que podem gritar, nos advertindo, como foi naquele dia alguém que gritou: meu Deus, a morte na panela. Embora essa pessoa tivesse conhecimento e não guardou o conhecimento para si, mas avisou a todos. E eu louvo a Deus por esses que em nossos dias também nos advertem e dizem: meu Deus, a morte na panela. Este homem não tinha uma solução, tinha o conhecimento do problema. Ter o conhecimento do problema e não ter a solução para o problema é bem angustiante, não apenas para quem conhece, mas agora para todos que tomaram consciência do problema. O profeta, que não tinha conhecimento, tinha, no entanto, revelação. E quem tem revelação tem também a solução. E veio o profeta e, tomando um bocado de farinha, jogou no cozido, e assim todos comeram, e ninguém teve que padecer ou morrer. Ora, em nossos dias, as pessoas estão, através da internet, através dos meios de comunicação, tomando posse de várias coisas que estamos colocando tudo junto, fazendo também uma espécie de um cozido de tudo que estamos pegando e tomando, mas por vezes, por ingenuidade, por ignorância, por um desconhecimento, por falta de entendimento, nós trazemos o quê? Veneno no meio de todas essas coisas. Como trazer solução a isto? Não podemos deixar que as pessoas não se alimentem. As pessoas precisam se alimentar. E nós fazemos todo este, chamemos esse cozido, com tantas coisas distintas e diferentes. Mas como vencer o veneno que inadvertidamente é colocado no meio deste cozido? Trazendo a farinha. E a farinha, que representa o trigo moído, Jesus e seu sacrifício, é acrescentado. E quando é acrescentado, é mais poderoso do que qualquer fermento. Ora, duas coisas são fermento: a contaminação, como o fermento dos fariseus, e
o fermento do reino de Deus. As duas coisas fermentam, tomam conta. E aí eu quero dizer, não cessemos de colocar a sã doutrina, a boa palavra, porque a boa palavra, a sã doutrina, irá ela vencer todo o efeito danoso e mortal da má doutrina, doutrina de homens e doutrinas de demônios. Você dirá, como isto? Na parábola que Jesus fala do joio, diz o Senhor, deixai crescer. Eles haviam semeado a boa semente e um inimigo semeou a má semente. Aí foi um inimigo que semeou a má semente. Mas tudo estava no campo. E disse o Senhor, deixai crescer. Porque na hora certa eu enviarei os meus servos e eles tirarão o joio. E o joio, o final dele será o fogo. Ora, a má palavra jamais prevalecerá sobre a boa palavra, a palavra de Deus. Lancemos sempre a palavra de Deus. Nós dizemos que somos aquilo que nós comemos. Quem se alimenta da sã doutrina será são. Uma igreja alimentada da sã doutrina sempre será uma igreja sã, mas é quase impossível, principalmente em dias como hoje, que as pessoas não tenham acesso a toda sorte de coisas e às vezes venenosas, humanas ou mesmo demoníacas, que vêm e fazem parte de todo esse cozido, mas a palavra de Cristo, a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo irão vencer toda esta influência de morte, toda esta palavra mortal. Bem, para terminar, eu quero apenas dizer uma coisa. Todos comeram, e quando se lançou aquela farinha, todos continuaram a comer. É isso que eu quero chamar a atenção. Em momento nenhum, alguém se preocupou ou disse, e o que nós já comemos? E o veneno que já está em nós? Ninguém se preocupou. Apenas foi colocado ali a farinha naquele momento, e daquele momento em diante, digamos, se cortou o efeito do veneno. Mas o que ficou para trás? O que já haviam comido? Isto me leva a uma interpretação muito preciosa. Que quando Deus entra na nossa vida, quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, Ele não só muda o nosso presente e o nosso futuro, Ele transforma a consequência do nosso passado. Que Deus possa abençoá-los grandiosamente. Aqui se despede Pastor Aloísio, esperando poder depois compartilhar outra palavra com você. Até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir.